só, a gente falou que qualquer número real está associado a um ponto dessa circunferência como um ângulo. Só que veja bem, cada ponto dessa circunferência não representa um único ângulo. Vamos olhar, por exemplo, um ângulo de 30 graus. Um ângulo de 30 graus está representado por esse ponto aqui. Só o ângulo de 30 graus está representado por esse ponto? Não. Por exemplo, faz 30 mais 360, você vai ter 390 graus. 390 graus é um ângulo que para exatamente no mesmo ponto que o 30, certo? Pega 30 mais 2 vezes 360, é um ângulo que dá 2 voltas mais 30 graus, ele para de novo no mesmo lugar que o 30. Ah, então agora pega 30 menos 360. Você vai partir do 30, dá uma volta negativa e vai parar onde? No mesmo lugar que o 30. Então existe, pega lá, 30 menos 8 vezes 360. Você vai dar 8 voltas no sentido negativo, mas vai parar no mesmo lugar, tá? Então todos esses ângulos, eles fazem parte da família de ângulos que param naquele ponto. Esses pontos, esses ângulos são chamados de ângulos côngruos, arcos côngruos daquele ponto. E a gente consegue representar todos os ângulos que param em um mesmo ponto através de um conjunto. Como? O conjunto de ângulos que param no mesmo ponto que o 30 é representado da seguinte forma. São ângulos x reais, tal que esse x tem que ser o 30 mais um número inteiro de vezes 360 graus. Por que um número inteiros? Porque são voltas inteiras, cada 360 é uma volta. Então a gente vai escrever isso como x pertence aos reais, tal que x é 30 mais n vezes 360, com esse n sendo um número inteiro. Lembra que pode ser, então, se é inteiro, pode ser positivo, pode ser negativo. Beleza? Agora vamos pensar em radianos. Vocês não gostam de falar de radianos, mas agora tudo é radiano, tá? Tudo é radiano, radiano, radiano. O ângulo de 30 graus é π sobre 6 radianos. Como é que a gente pode representar outros ângulos que param nesse mesmo ponto, agora em radianos? 2π é uma volta inteira. Então, se eu fizer π sobre 6 mais 2π, eu vou ter o ângulo 13π sobre 6. Esse ângulo também para no mesmo lugar que o π sobre 6. Se eu fizer π sobre 6 mais 5 vezes 2π, eu parei no π sobre 6, dei mais 5 voltas e voltei para o mesmo lugar. Então, o ângulo 61π sobre 6 está no mesmo lugar que o π sobre 6. Ah, e se eu der voltas negativas? Se eu fizer π sobre 6 menos 6 vezes 2π? Mesma coisa, eu estava no π sobre 6, dei 6 voltas negativas e parei no π sobre 6 de novo. Então, todos esses ângulos estão no mesmo ponto que o π sobre 6. Como é que a gente representa de forma geral isso? Como é que a gente representa esse conjunto de ângulos? Mesma história, a gente precisa de um número real que seja o π sobre 6 mais um número inteiro de voltas completas, ou seja, mais n voltas, n vezes 2π. Então, x pertence aos reais, tal que o x é π sobre 6 mais n vezes 2π, com esse n sendo qualquer número inteiro. Beleza?